Dia Nacional da Consciência Negra, né? Aniversário da morte de Zumbi dos Palmares. E para o movimento negro, para as comunidades quilombolas, é um marco histórico, principalmente aqui em Serra Talhada, né? Que nunca aconteceu dentro da cidade, já aconteceu até nos povoados, nos quilombos, mas dentro da cidade, com essa dimensão, nunca aconteceu. E foi um projeto que foi trabalhado com os grupos culturais, de cultura afro-brasileira, com os religiosos de matriz africanas, com os quilombolas, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Igualdade Racial e a diretoria e a coordenação, que desde setembro estão se reunindo para compor e para construir essa programação. Né? E a programação se deu durante todo o dia, né, com várias atividades. A princípio, o Dia da Consciência Negra ia ser independente, né? Com a junção dos movimentos sociais, de cultura afro. E quando nós soubemos que ia haver o encontro de culturas populares e tradicionais, nós achamos interessante pedir a parceria da Secretaria de Cultura, né, que está realizando o evento dos Cabras, e nós propusemos a nossa programação para eles e que eles acharam interessante, porque dentro do evento de culturas populares e tradicionais existe todo esse recorte étnico-racial também, comunidades quilombolas, né, comunidade de religião de matriz africana. Então, nós, a partir desse momento, nós fizemos uma programação conjunta. Então, a programação ela foi dividida com a alvorada, né? A alvorada que foi, depois da alvorada, o cortejo com os religiosos de matriz africana, o afoxé Baiorocô, que é da casa de axé de Pai Herbert, aqui de Serra Talhada, né? E com as escolas. E o papel das escolas municipais nesse processo foi que nós começamos, no final de setembro, uma campanha Infância Sem Racismo nas escolas. E a culminância da campanha foi justamente eles participarem do cortejo e de toda a programação do dia 20 de novembro. Meu alfoz de caçador, meu alfá e minha lança, com sorriso de uma criança, sempre cheio de esperança. Em cada nova amanhecer, todos se uniram hoje nesse cortejo. E outra parceria muito importante foi com a Igreja Católica, né? Que foi um momento histórico que nós juntamos. A Igreja Católica abriu as portas para a religião de matriz africana, né? Para o candomblé, para a Umbanda e para a Jurema, juntos celebrarem, né, a paz, né? A busca do combate ao racismo. Então, foi um momento histórico em Serra Talhada. Bom dia. Então vamos ficar em pé, quem puder. Vamos iniciar a nossa missa com o canto. Negra Maria,
momento histórico também em Serra Talhada foi a afirmação, né, da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né, que isso no livro do tombo está escrito, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, mas a comunidade durante muitos anos, até séculos, não chama a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E agora nós colocamos o movimento negro, os religiosos de matriz africana, os quilombolas, a diretoria, a coordenação, né, teve essa iniciativa de colocar uma placa para firmar o nome de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é a protetora foi a protetora dos escravos e a protetora dos quilombolas, dos religiosos de matriz africana. Para nós, um motivo de muito orgulho, primeiro por criar a Secretaria de Igualdade Racial em Serra Talhada, pelo resgate de uma história, pelo resgate dos quilombos de Serra Talhada, onde já temos o reconhecimento de 3 quilombos, e hoje com a celebração do Dia da Consciência Negra, com a participação da Igreja Católica, uma celebração belíssima aqui do Padre Gilvan, e eu só tenho que me orgulhar de poder fazer parte desse momento histórico na nossa Serra Talhada. O resgate das raízes, da história do homem negro, daqueles que construíram a história desse país. É lamentável que a gente ainda precise de um dia para acordar, chacoalhar a sociedade, para falar de consciência, e principalmente de consciência negra. Porque consciência é algo que a gente devia ter no dia a dia. Então eu tenho que ter consciência dos meus irmãos de cor, eu tenho que ter consciência e respeito pelas religiões, eu tenho que ter consciência e respeito por tudo que nos cerca. Então, que pena que ainda precisamos de 20 de novembro, mas que muitos outros 20 de novembro venham, mas venham com alegria, venham com festejo, venham como sendo um acordar da sociedade serra-talhadense, pernambucana e brasileira para essa questão específica do respeito à diferença e do respeito ao nosso irmão negro, àqueles que ajudaram a construir esse Brasil e construir o Serra Talhada, de um modo geral. É o primeiro dia de uma extensa programação que vai até o dia 29. E o que nós vimos hoje foi uma grande demonstração de resistência, um novo capítulo na história de Serra Talhada que começa a ser escrito, ou melhor, resgatado, porque aqui a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foram construídas por mãos escravas e a partir de agora, oficialmente, o poder público, as instituições, a igreja passa a reconhecer que esse momento é um momento especial e que a igreja está sendo devolvida a quem de fato pertence, ao povo, aos povos de matriz africana e principalmente a história de Serra Talhada, que nasce aqui com esse marco de liberdade. E Serra Talhada dá um exemplo muito bacana de que todos nós podemos se sentar na mesma mesa, comer do mesmo pão, da mesma semente plantada. A cabeça no chão vai saindo de Aú completando. Jogar capoeira de Angola não é brincadeira, menino vem ver. O desfile também de beleza afro é uma iniciativa de você trabalhar a questão da autoestima, da beleza negra, da valorização da beleza negra em Serra Talhada. É outro evento inédito, nunca aconteceu, né? Porque Serra Talhada tem uma tradição do Miss Serra Talhada, né? Mas a gente nunca tinha feito esse recorte étnico-racial. Então, é uma oportunidade para os negros e negras mostrarem a sua beleza e entrar também em pé de igualdade com todos, né? Porque todas as belezas são lindas, o branco, o negro, o amarelo, o índio, o cigano, o quilombola, todas as belezas são lindas.
Meu pedaço de genital ficou engasgado. Quando eu no papo, caiu no poço inteiro. Não tá vendo? A criançada ia ficar muito triste, muito triste. Mas venda, seu Neco, venda. Não posso. Vai não, né? Não. Participar do 9º Encontro de Culturas Populares e Tradicionais tem uma relevância grande e uma sintonia com o nosso trabalho. Se nós somos ponto de memória e trazemos na nossa essência um brinquedo que é realmente da cultura da infância e é um brinquedo tradicional e de cultura popular, então é muito bacana estar reunido e estar ao lado. E melhor ainda, quando essa organização está em Serra Talhada. Serra Talhada e a Fundação de Cabras de Lampião se confundem. E nós sabemos da importância para o Brasil do que é a Fundação Cabras de Lampião, porque é a tradição, é a cultura, muito mais do que do próprio cangaço, mas todas as vertentes que o encontro consegue e a própria fundação consegue abraçar. Um abraço forte no Adilnomar, na Cleonice, em todos os Cabras de Lampião que acreditam que a cultura não é mais só uma questão de resistência, é uma necessidade do homem. Está acontecendo aqui essa manifestação, talvez seja o local onde a gente vai se empoderar mais ainda da nossa força, reconhecermos mais ainda a nossa cara a cara, tete a tete, e saber que quanto mais nos unirmos, mais a gente vai estar sendo parte dessa pauta, não sendo pautado pelo governo. Me nego a ser pauta do governo, mas o governo, a gente vai montar essa pauta, nós é que fazemos essa pauta. Eles têm que reconhecer a nossa existência. Abriram espaço e agora vão ter que cavar mais espaço para que nos encaixem. Não é à toa que começou essa história de despertar as identidades que estavam escondidas. Foram mexer numa formiguinha. A formiga agora é um formigueiro que quer o seu espaço. E esse espaço tem que ser reconhecido nas políticas públicas de cultura. Política pública para a arte pública. Um país como o Brasil não pode mais resistir a uma lei Rouanet que beneficia uma microparcela da produção cultural do país. Somos muito mais, merecemos muito mais desse quinhão. A briga hoje é verba pública para a arte pública. As artes públicas estão na rua, não estão nos espaços fechados. Os espaços de rua merecem ser valorizados. As culturas populares merecem seu espaço. Os mestres que estão aqui reunidos não merecem só homenagem, merecem reconhecimento financeiro. Aplauso não enche geladeira. O capitalismo do coronelismo jogou num abismo nosso Brasil. A fome danada e o pobre sem nada soltou a enxada e pegou no fuzil. Até 2012 não existia editais na prefeitura para os ciclos culturais. A gente implantou o acesso democrático. Nessa gestão que é a forma mais democrática que a gente tem, né? Havia logo no início uma certa rejeição, não, o pessoal não conta, porque a política de balcão, o primeiro né? edital, O primeiro edital nós tivemos 400, nós vivemos isso, né? Isso. Nós vivemos 400 inscritos. Agora no Carnaval, 2 anos depois, porque em 2013 não teve o edital do Carnaval, tivemos 1.650 projetos.
porque esse encontro tá acontecendo aqui, mas a gente de cabo a rabo. Menino, é o Brasil inteiro aqui em Serra como se diz, do Iapoque a Chuí. Ah, menino. O tropé é pesado, portanto, sejam todos bem-vindos. Hoje é a primeira noite, mas até domingo a gente vai estar aqui todas as noites. Todas as noites, você aqui no palco Lampião e eu lá no circo do Mestre Solon. Vai ser bom demais. Todo mundo convidado e vamos porque o nono encontro das culturas populares bonita, já começou. A cota vem fazer café, que o dia já vem raiando e o povo tá todo mundo de pé. Coisa bonita. Que negócio de macaco, deixa o macaco falar. Calma aí, vamos aplaudir, Serratalhada. Maracatu é o misterioso de Nazaré da Mata. É o novo encontro das culturas populares e tradicionais. A todos que estão presentes, João Paulo dá um abraço. Vim de Nazaré da Mata, estou na terra do cangaço. Isso é a prova de que precisamos acreditar nos sonhos e realizar esses sonhos. A nossa cultura é a cultura agrária, é a cultura que vem da terra. E é essa cultura da diversidade contra a monocultura, porque o que destrói é a monocultura, é uma só cultura, é um só pensamento, é uma só plantação, tudo isso destrói. E o que constrói exatamente é a diferença, é a diversidade, é a permacultura, é a pluralidade cultural. Já dizia o meu pai em reuniões menores, em reuniões mais extensas, que em rede boa todo mundo se balança. E nessa rede de hoje das culturas populares brasileiras, na Rede Nacional de Cultura Popular, hoje todo mundo está se balançando aqui em Serra Talhada. Na sombra, debaixo desse sol quente, a gente está aqui se balançando e celebrando essa construção da nova política cultural do Brasil. Então hoje é um momento de festa, de alegria, e que a gente comece esse encontro para fazer muita festa, muita celebração, muita reflexão, e que daqui possa sair muita coisa boa para Serra Talhada, para Pernambuco, para o Nordeste e para o Brasil. Fica aqui o nosso agradecimento especial ao governo federal da presidente Dilma, o Ministério, através do nosso ministro Juca Ferreira, e de todos os parceiros que estão aqui acreditando que é possível sim, na diversidade, no sertão de Pernambuco, em Serra Talhada, reunir todo o Brasil, levantando a bandeira da cultura, da diversidade e das tradições. Muito obrigado, sejam bem-vindos. A cidade é de todos vocês que aqui vieram. Eu gostaria também de dizer o que motiva
é poder compartilhar e construir isso com todo o Brasil, representando uma instância de participação social do Ministério da Cultura, que é uma responsabilidade imensa, com uma equipe muito batalhadora. Eu gostaria de parabenizar e agradecer a todos os meus colegas. Gostaria também de compartilhar com vocês que dentro deste encontro nós estamos realizando uma etapa do Fórum Nacional e agradecer a coragem de todos os participantes de toparem essa aventura com a gente e de nos proporem estarmos aqui hoje com vocês. Nós somos vitoriosos por hoje e tenho certeza que esse encontro vai ser de uma riqueza impressionante e vai fortalecer muito mais as ações de todas as expressões artísticas aqui representadas. Aqui em Serra Talhada, e a história que guarda essa região aqui é uma história muito importante para a constituição da cultura do Brasil. Não foi por outro motivo que o Ministério da Cultura apostou nessa ideia, apoiou a iniciativa desse encontro e hoje está realizando um dos momentos mais bonitos que nós vamos viver esse ano de 2015, que é um reencontro do Brasil consigo mesmo, que é um encontro do Brasil profundo, que é a gente dar visibilidade para as tradições e para a cultura popular de um país que é o país mais diverso do mundo, que é um país que, além da formação da contribuição da cultura negra, da contribuição da cultura indígena, que tem a contribuição também de tantos povos, de mais de 120 culturas diferentes que vieram do mundo inteiro para cá. É um país que consegue lidar com isso com tranquilidade, com alegria, que consegue viver numa situação muito diferente de outros lugares do mundo, onde a gente consegue perceber uma interação diferente entre diferentes culturas. E essa é uma tecnologia brasileira, transformar a pobreza em riqueza cultural, transformar essa hostilidade, às vezes, da natureza, a quentura, a falta d'água, na inspiração para a linguagem, para estéticas. Eu acho que é o que a gente tem visto, né, aqui, o que a gente tem visto sair, né, das expressões culturais do Nordeste. Então, diversidade, né, e essa capacidade de transformar o mais hostil, né, em riqueza, expressão e linguagem. Esse encontro das culturas populares, ele foi uma conquista belíssima para a gente, porque foi motivado, foi inspirado na história de Lampião e do cangaço. Aí eu escutei um dia desse de um neto de Zé Saturnino dizendo: se Lampião soubesse que as precepadas que ele fez aqui pelo sertão afora, fazer todo tipo de precepada ruim, ia no futuro trazer tanta coisa boa, eu acho que ele tinha entrado ali para o norte, para o sul, para o sudeste, e também ia fazer as precepadas dele por lá, para poder o Brasil todinho ficar igual a gente aqui em Serra Talhada, com cultura na alma, com cultura na veia, com cultura na cabeça, no sentimento. E temos uma programação intensa aí até domingo, e queremos todos participando, queremos todos vivenciando esse momento especial de Serra Talhada e do Brasil. Em cada cantiga eu faço um poema e em cada história faço uma canção, falada na boca do meu coração, e pra mim eu quero viver sem problema. Ah, como eu queria da vida o sistema mais lindo pra gente poder bem cantar. Quero poder jogar plumas no ar, ver a Vira-Láctea bem aproximada, delirar no ventre da mulher amada e cantar meu galope na beira do mar. Boa noite, Serra Talhada!
estrategista, sujeito desconfiado, sentiu fraqueza nas festas, resolveu dançar armado. Pra não ser surpreendido, ele inventou o chachado. Tunte, tunte, caquear pra frente. Batendo um fuzil, tunte, tunte, cuidado, rapaz. Sendo serratalhadense, do cangaço a liderança, Lampião em suas trilhas, com chachado fez festança. Por isso Serra Talhada é capital dessa dança. Tunte, tunte, caquear pra frente, tunte, tunte, caquear pra trás, tunte, tunte, batendo o fuzil, tunte, tunte, cuidado, rapaz. Pronto, eu vou seguir. Eu vou dizer e depois você diz, tá bom? Eu vou dar primeiro, depois você dá. Pessoal, criançada, bom dia! Pronto, agora você dá. Eu não. Por que, rapaz? Tu não já deu? Não. Se eu dou, você tem que dar também. E é isso. Então, bom dia! A gente vive um momento ímpar, quer dizer, há poucos momentos ímpares no Nordeste, onde os municípios, como Serra Talhada, em Laranjeiras, em Sergipe, têm a preocupação de valorizar, de buscar mostrar para uma população que às vezes desconhece a rica cultura popular desse Nordeste. Essa cultura que faz com que esse Nordeste sobreviva, que esse Nordeste sempre esteja vivo, né, com seus mestres, com seus brincantes. Então aqui é uma aula de cultura popular, de tradição, né, de renovação dessa tradição, né, e a gente vem tentar contribuir um pouco com o Fórum dos Secretários de Estado, com o Fórum dos Secretários das Capitais e Regiões Metropolitanas, trazer a palavra de união, de trabalhos em conjuntos, de buscar novos momentos, de tentar fazer da teoria da gestão da cultura uma prática saudável e sustentável. Lá no Rio de Chuaçu, rabo seco de tatu, é coisa que não dá não. Tenho raiva de menino, daquele que não tem cabelo e dá o tiquinho. Eu cocô! Ô chuva vai, chuva vem! Discutir as problemáticas da cultura é muito importante para a gente, porque é só através dessa discussão que nós podemos aprender e avançar. Eu estou muito feliz de estar aqui em Serra Talhada, percebi um evento riquíssimo na sua diversidade cultural. Encontrei aqui com colegas de outra cidade, a exemplo aqui de pessoas do Crato, onde eu tive a experiência também de vivenciar, né, com outro secretário de Cultura e trocar essa informação para que a cultura avance. Pra ver paz no sertão e a gente poder viver, e os batucos poder crescer e as mulheres poder rezar, e o matuto trabalhar com gosto e satisfação. Precisa que lá... Maninho Mané mandou vocês da boa tarde. Tô gostando, vamos lá. Que a bexiga lixa deu, capaz de rasgar o fundo das calças. O que é que tu tem, mulher? Para, bexiga lixa. Rapaz, a temperatura daqui não tá fazendo muito bem ela não, viu? Das calças dos meninos, rapaz. Não pode acontecer isso, não.
Nós sabemos que todos que estão nessa tenda neste momento passaram por aperreios, dificuldades para estar aqui. Mas nós não deixamos e não deixaremos que esses aperreios prejudiquem as culturas populares do Brasil e fazerem o desenho do seu futuro, fazerem o desenho daquilo que querem para um Conselho de Política Cultural, Conselho Nacional, em outro patamar, em outro nível. O Conselho tem seus 18 colegiados, 5 desses colegiados têm processo aqui nesse encontro, outros já fizeram em Brasília, nas áreas técnicas, foi um encontro muito bom. Fizemos também com as áreas das linguagens artísticas do Rio de Janeiro, e um processo de renovação muito clara do Conselho. E eu te pergunto, Vu, como você vê o funcionamento do CNPC nesse próximo biênio? Qual é a perspectiva? O desafio que é o de fazer com que o Estado brasileiro, o mesmo Estado que historicamente criminalizou, perseguiu a cultura popular em suas mais variadas expressões, desde o samba até a capoeira, passando obviamente também pelas religiões de matriz africana, o Estado brasileiro que ao longo desses séculos sempre esteve contrário ao desenvolvimento e à preservação da cultura popular, ao fazer um evento como esse, também está se dispondo a fazer um evento de reparação. Não deixa de ser uma reparação histórica nós realizarmos um encontro de valorização, promoção e de celebração da cultura popular brasileira. Nós estamos aqui também aprendendo com a resistência histórica do cangaço, com a resistência histórica das religiões de matriz africana, aprendendo também com tudo aquilo que foi feito em relação à resistência popular, cidadã e cultural do povo brasileiro nesta região. Nós estamos aqui hoje e estaremos nos próximos anos com muito mais força, com muito mais capacidade de execução concreta de políticas públicas para fazer com que essa energia que está expressa na capoeira, na sua resistência, a capoeira que trouxe até nós muito da sonoridade musical desse país que teria se perdido se não fosse a resistência especular daqueles que a praticam e reproduzem seus saberes. As religiões de matriz africana que nos trazem os dialetos, que nos trazem a história, que nos trazem até hoje a memória daqueles povos que foram sequestrados de suas terras, escravizados, humilhados, mas mostraram a força da sua dignidade, trazendo até hoje as suas práticas, seus rituais, seus que estão sendo expressos a cada dia nesse país, de norte a sul desse país, nos terreiros que promovem a cultura popular e as religiões de matriz africana. No artesanato, que é a arte feita com as mãos, a arte feita por muitas mãos, e é feita por aqueles que efetivamente reconhecem e sabem o valor do trabalho artístico de cada braço, de cada mão que realiza a diversidade cultural do povo brasileiro. E é isso que é o nosso grande objetivo. Saiamos com o Conselho e com seus colegiados fortalecidos, que tenham vez e voz para dentro do Ministério e que possam ser implementadores de políticas públicas que afirmem a dignidade e a diversidade cultural do povo brasileiro. A gente sabe da ousadia que é receber um evento nacional numa cidade de porte médio, no interior do Nordeste e do Brasil. No momento onde a gente vive 5 anos de seca, né, de crise, de dificuldade, mas acima de tudo, o nordestino é tudo forte e tem coragem de enfrentar as adversidades, porque nós já vivemos na adversidade. E a partir dessa essência, a gente vai construir, junto com vocês, um novo modelo de cultura para o nosso país. Porque a cultura é quem faz a resistência do nosso povo. Muito obrigado. Eu quero apelar aos delegados de todas as regiões do Brasil que a gente não tenha medo de construir uma nova história, que a gente não tenha medo da gente desnudar o Brasil. Nós precisamos recompor o que nós perdemos ao longo do tempo. Que
que esse encontro, que esse fórum, ele seja o principal passo que nós devemos dar numa longa história para a gente reconquistar a nossa cidadania cultural. Deus fez a terra e o diabo fez a cerca. Isso significava para a gente o seguinte: tudo que você desejava de construção, não de um país, de um território, mas de um terreiro, nação, estava impedido, porque tem cerca, tem muros, tem obstáculos. Isso só poderia vir da força sertaneja e da força guerrilheira que o Lampião ensinou a gente nos ataques, quando via correlação de força muito diferente, não bate com o inimigo de frente, come o mingau pela beiradinha, arrodeia, dá a volta, disfarça. Isso tudo a gente veio trazendo para que esse momento acontecesse. A gente tem falado muito dessa relação do Estado com os grupos, com os pontos, né, com as redes, porque não vai haver uma mudança dessa cultura jurídica, desse Estado, tem essa relação viva com essa cultura viva. Então é decisivo que essa mudança venha. Eu entendo que hoje essas transformações estão vindo de onde? Da periferia, das bordas, dos grupos indígenas, dos grupos guerreiros de candomblé, da cultura afro, que tem uma experiência de comunitarismo, de colaboração, de troca, de hospedagem solidária, de recebimento, de acolhimento. Eu acho que é muito importante essa experiência que está acontecendo aqui, arriscada, ousada, e eu acho que é o início assim, de um novo tipo de relação de participação, né, que está sendo trazido, criado, experimentado pelo Ministério da Cultura. O Conselho Nacional de Política Cultural, né, ele representa, ele deve representar, né, e esse é o grande desafio, essa diversidade do país. Né? Ele é um Conselho Nacional, ele tem que, de alguma maneira, ele representar as diversas partes, as diversas linguagens, os diversos saberes, os diversos fazeres. Né? Um conselho, você tem que olhar para ele, tem que conseguir ter um panorama do que efetivamente é o país. Exatamente num processo de democratizar a democracia, de ampliar a capacidade de estar em todos os lugares e efetivamente, né, de fazer um marco histórico, de conseguir efetivamente dar voz em iguais condições a grupos que são fundamentais para o país, mas que sempre estiveram fora dos espaços de decisão, fora dos espaços de decisão política, é que esse momento é um momento fundamental. Nós vamos ter oportunidade de discutir durante esses dias aqui as questões específicas de cada colegiado, olhar o acumulado que o colegiado tem, olhar criticamente esse acumulado, construir uma agenda para o biênio e escolher aqueles que irão, como membros eleitos desse colegiado, trabalhar para a consecução dessa agenda proposta não só aqui, mas que vai estar sempre relacionada àquelas pessoas que, como bem disse ali a Calab, estão por trás desses que aqui estão delegados por aqueles para aqui estarem construindo o rumo das setoriais aqui.
Sendo homenagem por ser o pai criador, ter me concedido dote, ter me dado este valor de ser filho de poeta e também ser cantador. Pra cantar a flor em rubro agasalho, deusa do orvalho, essência do amor. Pra cantar a dor, tristeza e saudade, presenças que invadem qualquer peitução. E canto a paixão por necessidade. Na terra de Virgulino eu vim fazer carnaval. Na terra de Virgulino eu vim fazer carnaval. Da estrela de ouro, meu maracatu. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora. Se o papo é legal, eu fico. Se não serve, vou me embora. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora. Se o papo é legal, eu fico. Se não serve, vou me embora. Eu sou um sambista nato, não aprendi na escola. Conheço um bom violeiro pela puxada da viola. Viola, 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 viola. Nesse ano de 2015, que se inicia o decênio dos povos afrodescendentes no mundo, né, com todas essas políticas afirmativas aí que acontece, né, desde 2003, quando se cria a 10.639, né, em 2010, quando se cria o Estatuto da Igualdade Racial, né, há uma necessidade de criar mais instrumentos, sabe, ser pedagógico com esses instrumentos que foram criados para estar fazendo a informação chegar até o nosso povo. Aqui eu penso que, aqui em Serra Talhada, que vou contribuir, que posso contribuir, né, ajudando as pessoas a enxergarem o sul do Brasil, principalmente o Paraná e Santa Catarina, né, a saberem dessa contribuição negra que tem lá e que precisa desse cuidado, né, desse cuidado público. Nós percebemos que as políticas do MINC não têm chegado no nosso estado, ela chega até São Paulo e pula para o Rio Grande do Sul, né? E há uma necessidade do governo federal compreender que tem negros, sim, tem bastante negros, tem uma história negra riquíssima, e essa história rica do Paraná é uma história rica do nosso país e precisa ser contada. Precisa de investimentos. Nós temos ali a Congada, nós temos ali mais de 90 comunidades quilombolas, né? Nós temos toda essa história aí que o Brasil não conhece. E talvez consigamos sensibilizar, né, algumas pessoas para enxergar essa negritude do nosso estado, o estado mais negro do sul do Brasil. Que a Muzenza nos dê serenidade para fazermos as melhores escolhas para a cultura afro-brasileira. Estou aqui para somar e contribuir com algo que seja útil. E espero contribuir com o nosso encontro aqui, que a gente possa ter uma agenda positiva
pelo menos pensar a cultura afro-brasileira para os próximos 10 anos. E o que me fez vir até aqui, na verdade, é realmente levar para o meu estado o reconhecimento de que os terreiros são sim pontos de cultura, são também os agentes culturais estão lá dentro, e a nossa tradição ela merece respeito, não só dentro do nosso estado, como também no nosso país. Saudar a todos, que todos sejam bem-vindos, que a gente possa construir essa agenda da melhor maneira possível, e só reafirmando que esse aqui, o espaço é todo de vocês. Aqui a gente vai só não interferir em nada, vai só ouvir, né, para poder construir coletivamente, que essa é a nossa forma de trabalho. Né, dizer que essa terra, né, para receber vocês, né, foi um desafio muito grande, né, aqui em Serra Talhada, e que todos sejam acolhidos pelo nosso povo sertanejo, pelo nosso povo guerreiro e aguerrido, como é a nossa ancestralidade, como será sempre a nossa ancestralidade. E que a gente se lembre que a ancestralidade é a continuidade, e é isso que a gente está fazendo aqui. Não vamos esquecer que essa nossa reunião é parte do processo eleitoral do Conselho Nacional de Políticas Culturais, né? E nós estamos aqui para fazer a primeira mediação do encontro, né? E onde nós vamos estar sugerindo que, assim como tenha um coordenador, um mediador e um relator do governo, eu estou sugerindo que vocês do colegiado, tanto os membros nato quanto os delegados que foram eleitos, escolham entre si, né, um coordenador, um relator e um mediador para compor aqui a mesa da relatoria, que é a que a gente vai ter que estar entregando para a Secretaria de Articulação Institucional. A gente pode fazer o seguinte, então, como os documentos são feitos 3 assinaturas, a gente pode agregar mais 3 pessoas para assinar com a gente o resultado final. Isso. É isso? Isso, eu estou propondo. Dá para botar uma mulher no meio de vocês aí? Mas é isso que eu estou sugerindo. Pode chamar de sobretudo mesmo ficar com a gente. Ó, pode falar. Quando a fala, depois pode falar. Se alguém quiser falar na inscrição, eu vou pegar o crachá e em segundo depois falo o nome do crachá e devolvo. É só uma questão de ordem mesmo. Eu estou chegando agora, estou delegado, estou chegando agora, e acho imprescindível a fala de alguém que foi do colegiado anterior. Até porque é o trabalho deles que vai subsidiar o dos que vão chegar agora. Como funciona a dinâmica prática desses membros eleitos, né? Nós teremos 2 reuniões por ano, né? Um mandato de 4 anos, de 2 anos. Teremos 2 reuniões por ano, né? Então são 4 reuniões. Eram reuniões de 2 dias, em que a gente se reunia, todos esses delegados titulares, em Brasília, para desenvolver as atividades, né? Então é bem importante ter isso em mente, né? Ou seja, que para além dessas 2 reuniões, há necessidade da sociedade civil se organizar por outros meios durante esse tempo, porque 2 reuniões por ano é impossível de construir política pública com o nosso povo. Além disso, o conselheiro, né, a pessoa e o seu suplente, né, o titular e o suplente, eles têm mais 2 reuniões por ano no Conselhão, que junta todos os membros do Conselho Maior, do Conselho Nacional de Política Cultural, né? Outra experiência interessante que a gente teve, rápida, né, de hashtag Fica a Dica, que houve de fato no nosso colegiado uma construção junta, una, em que titular e suplente teve a mesma condição de atuação. Ou seja, houve inversões em vários momentos, onde o titular não foi na segunda reunião e o suplente foi. O titular disse assim, olha, eu não vou para o suplente ir, né? Isso é muito importante, produzir um grupo coeso, forte, que pensa de fato no coletivo e não no pires. Eu vim participar do encontro do Fórum Nacional de Políticas Culturais
com o objetivo de conhecer outros grupos, conhecer outras entidades do movimento negro e trocar experiências, principalmente relacionadas à questão de gênero, à questão da identidade da mulher negra e à questão cultural, que fundamenta, né, a vida da população negra, mas também ficar por dentro, essa aproximação com as políticas públicas que são necessárias para fomentar a igualdade racial, mas também para garantir os nossos direitos enquanto população negra, que infelizmente ainda somos pouco representados, né? O centro-oeste brasileiro, as mulheres negras de Mato Grosso ainda estão à margem do país, né? As informações dificilmente chegam, então é preciso espaços como este para que a gente conheça outros grupos, para que a gente troque informações e possa ter acesso às coisas que estão acontecendo e até mesmo para fortalecer essa luta. São 10 horas e 40 minutos. Nesse primeiro momento, né, teremos a clássica apresentação, teremos 1 minuto, né, na minha democracia, pelo tempo que exige que a gente coloque apenas, né, a nossa apresentação pessoal, né, e de envolvimento com o patrimônio material em 1 minuto. 2 pautas principais, a pauta, claro, a pauta indígena, né, da gente aumentar a representabilidade, né, da questão indígena em todos os outros setoriais. A gente tem o nosso colegiado indígena e esperamos também poder fortalecer as demandas dessa parte da população neste colegiado. E também com relação ao Distrito Federal, né, o direito à ocupação da cidade, né, a vivência das práticas tradicionais dentro do espaço urbano. Estou aqui para poder ajudar naquilo que for necessário. Principalmente eu estou preocupada com o plano setorial, que até agora não foi feito. Eu já venho do colegiado indígena, onde participei, e ajudamos a trabalhar o plano. E é uma questão muito importante termos esse plano do setorial, né, do patrimônio material. Mas o motivo para o qual estou aqui é representar as comunidades e as cidades do interior, os mestres, que ainda se encontram distantes das políticas públicas, dos avanços que comprovadamente a nossa cultura no Brasil já alcançou. Mas para algumas cidades essa realidade ainda está distante. E nossa cultura em muitas manifestações se encontra dormente, adormecida, quase extinta. E a minha preocupação é reverberar e tentar democratizar ainda mais, vou repetir, democratizar ainda mais, pois hoje já avançamos muito nesse sentido, mas democratizar ainda mais para que esses mestres que às vezes não conseguem se expressar ou articular essa visibilidade, possam ter em mim, já que confiaram isso a mim e as pessoas que votaram em mim como delegado, que eu possa levar e defender essa bandeira das cidades menores e mais distantes na democratização dos recursos. Paralelamente, gostaria muito de saber das dificuldades dos outros colegas e dos outros estados, pois muito me interessa saber de problemas e soluções aplicadas pelos senhores. Para mim, também eu uso como uma forma de mostrar ao mundo, mostrar às pessoas que, utilizando materiais amazônicos de forma racional, a gente pode criar uma política, ajudar na política de conservação das nossas matas, dos nossos rios, manter as nossas populações nos seus locais de origem, né, sem obrigá-las a sair do seu cantinho. De fazer uma reunião para a transição
do colegiado passado para esse colegiado agora, e nessa transição fazer uma espécie de nivelação de informações dos programas que já foram organizados, dos andamentos que precisa dar continuidade nesses programas, inclusive pautando a questão do Prêmio Cultura. E essa é a primeira vez que eu venho, já é a 9ª edição do evento, mas é a primeira oportunidade que a gente tem de fazer esse encontro com os bonequeiros, né? As pessoas estão vendo, né, que devia ser inserido antes e não só agora. E daqui para frente a gente está esperando que isso se repita por muito tempo, muitos anos, né? Que venha valorizar os mestres mais antigos que estão aí, né? E dar oportunidade aos mestres mais novos que estão caminhando. O Ministério da Cultura, com esse encontro, a gente está muito feliz de ter participado, estar participando aqui. Isso é muito bom para a gente e gratificante. Começar, a gente tinha combinado que no começo da tarde, então a gente começaria a fazer um histórico, né, de uma linha do tempo do colegiado setorial. Então, um papel muito importante do colegiado é construir propostas embasadas também pelo 7º CONCAR, que é o congresso que nós realizamos, e apresentamos, pontuamos lá as mediações que foi escutado para os delegados e estamos com um documento para apresentar, que é o documento das proposições aprovadas no 7º Congresso. Inicialmente, nós estabelecemos uma discussão por região. Juntamos as pessoas de acordo com a região de origem para que decidissem entre eles. Essa decisão veio para o grupão e naquele momento para nós foi extremamente tranquilo. Para todos os estados estarem representados nesse segmento, certo? Nesse setorial, escolher um por estado, certo? E depois para poder, ele iria dar os 27. E depois a gente iria que escolher mais 3 que a gente veria para o estado que trouxe mais representatividade, certo? A gente botaria 3 por região. São 5 regiões e iria dar os 15, certo? E os outros que iriam ficar seriam os suplentes. Para ser uma coisa mais democrática, eu acho sim, que tem que ser por região, 3 titulares e 3 suplentes, e aí os pares de cada região se conversam para poder saber quem vai ser titular e quem vai ser suplente. Como eu coloco, aí como é que fica o Nordeste? Para aqueles estados todos. São 9 estados. São 9 estados. Eu gosto de escrever. Sim, mas fica. Bom, primeiro há de se ver se todos os estados estão aqui presentes. Acho que caberia pedir a lista do MINC. As duas propostas são bem interessantes, mas eu tenho que saber de que forma o meu estado, o Ceará, só com uma pessoa, não desmerecendo Pará, porque eu tenho que aprender com vocês, que trouxeram 7, né? Mas eu tenho que saber como é que o meu estado vai ser contemplado e se eu vou poder estar dentro desse processo, se eu vou poder contribuir e se o meu estado vai ser lembrado. Porque meu estado foi lembrado dentro desse relatório de vocês apenas com o discurso de que lá não tinha negro. É verdade, tem uma carta oficial, à época foi escrito dizendo que não tinha negro nem índio. Então, se não tem negro, não tem maracatu, não tem candomblé, não tem nada, né? Então, assim, eu tenho que me preocupar com isso.
E nós vamos ter que fazer um levantamento sobre aquilo que foi implementado, o que não foi, por que não foi, e tentar, a partir de agora, dar resposta a essas questões. As pessoas, se elas entenderem a lógica do sistema, elas vão entender o que eles falam aqui. Foi a primeira conversa lá em 2005, daí depois lá em 2008, depois em 2010 e agora 2015. Por quê? Porque se muda as pessoas. E ainda a gente continua com as mesmas demandas lá de trás que não foi implementada. Então a pergunta que eu tenho também é, até que ponto, até onde o governo federal vai fazer essa provocação? Porque para mim é uma provocação. Nós tivemos atas das nossas reuniões que até hoje nós não conhecemos. Nós tivemos resoluções aprovadas na plenária do CNPC que não foram publicadas, que não tiveram andamento da parte do MINC, tá? E isso tudo é muito grave. Nós tivemos reunião com o pessoal do SNIC, onde ficou esclarecido que seria necessário se realizar um trabalho único, específico, para a questão do registro, do cadastro dos mestres do SNIC, e nunca mais nós tivemos retorno sobre isso. Nenhuma única palavra. Porque a gente precisa dizer o que pensa, ou a gente veio aqui para seguir a cartilha do governo. Acho que a gente tem que entender que nós temos que fazer eleição sem discussão. A gente precisa entender o que a sociedade civil, o que é governo está encaminhando uma questão, a gente precisa estar atento para essas questões. Por exemplo, se eu for citar aqui, a capoeira em 2008 foi representada em 2015, já morreu um monte de mestre que não fez salvaguarda de nada. Só para dar um exemplo. A operacionalização do Conselho Nacional, a operacionalização dos nossos colegiados, os que passaram foram terríveis. Teve gente que vinha para reunião em Brasília e não recebia diária, ou recebia diária uma semana depois das suas reuniões. A gente não tinha suporte do MINC para absolutamente nada. Então existe, né, uma lenda, existe uma ilusão de que o papel do conselheiro, que o conselheiro que está tanto no CNPC quanto colegiado, ele tem um poder, né, de articulação e de representação muito forte, mas a gente acaba sendo reconhecido pelos nossos pares quando é reconhecido, porque em vários momentos a gente não era reconhecido pelo MINC, não era ouvido. E eu quero falar para a mãe Ângela, Ângela, desculpa, eu vejo sempre a senhora pelas redes, né? Várias vezes nós fizemos moção, encaminhamos e a Marta Suplicy não assinou. Eu vou enviar cada documento desse, enviar inclusive o panorama de todos os inventários, em que pé nós estamos. Nós fizemos isso na última reunião, para poder que cada um se aproprie. A gente só pode chamar para a luta se vocês se conhecerem. Porque isso aí é sem nenhum tipo de palanquismo, pela minha própria história dentro do Ministério, pelo empenho e pelo comprometimento com os pontos de cultura, vocês vão encontrar na figura pessoal do diretor. Eu não sei, a estrutura é uma outra história, mas essa figura vai estar ali dentro, combatendo também junto nessa possibilidade.
pra lugar nenhum. Vamos cantar. Quem eu? É você. Você cante comigo. Então começa. Olê, mulher rendeira. Ai, ai, ai. Deita maracá, vai, vai, Nas lonjuras desta terra, vi canto de roda e rua, vi contradança e congada, vi coisa de cabular, eu vi folia de reis. Diz aí! Trazer tudo. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Eu quero ver tu remexendo, eu quero ver requebrar. Quero ver tu remexer, o verso leigo da sanfona até o sol raiar. Quero ver tu remexer, o verso leigo da sanfona até o sol raiar. Seu dia seja de bermuda e chinelo, singelo, sonha com o império. Mas da maneira que nos trata é foda escolher o que hoje eu quero. Soltar nos meus versos, momentos. Acho que tá dando. Rapaz, eu tô desarmado. Como é que faz pra pegar cobra, hein? Rapaz, E a cultura do meu povo, Quilarino meu, o que está acontecendo, Quilarino meu. Ai, ai. Num evento que se chama Cultura e Pensamento, não tem como você não dizer que a cultura nasce do pensamento. Nós trabalhamos primeiro com o pensamento das pessoas, com a ideia das pessoas. A visão do mundo que elas têm, a maneira como elas interpretam a realidade, como elas interpretam a vida delas. Eu acho que a cultura está aqui para aproximar as pessoas. A cultura está para unir as pessoas, unir os diferentes, aproximar os distantes, fazer com que as pessoas, mesmo não concordando com o que os outros pensem ou agem, seja capaz de tolerar, seja capaz de conviver, seja capaz de se relacionar de uma maneira harmoniosa e respeitosa. Por ser artista, talvez, eu acho que tudo isso começa com a arte, tudo isso começa com a literatura, com a poesia, com a música, as artes plásticas, a dança, os folguedos populares. Tudo isso mostra o congraçamento dos diferentes, a aproximação dos distantes. Tudo isso mostra o modo como uma canção, às vezes, pode botar 10 mil pessoas totalmente diferentes para cantarem juntas e sentirem a mesma coisa. Eu acho que é isso que a cultura precisa e procura. Então, esse encontro hoje, ele inicia com essa mesa que nós denominamos Arte e Diversidade Cultural, Ética e Estética. É uma mesa que propõe aqui fazer um debate sobre a complexidade das manifestações artísticas e como a diversidade cultural ela propicia essa complexidade e como se dá a compreensão das linguagens artísticas, dos processos artísticos dentro desse universo tão rico das culturas populares e tradicionais. Então, na verdade, já precisamos começar a discutir, a construir a pauta futura para as políticas culturais. Quais são as urgências, quais são os lugares, né? Quer dizer, desse diálogo e desse caldo
do que veio sendo produzido nessa década de plano, para onde devemos caminhar. Então, encontros... O que o Ministério está descobrindo hoje é que os mestres fizeram a vida inteira, só que hoje está se oficializando. E uma coisa que nós devemos ficar felizes é: a nossa cultura popular está virando ciência, ela está ganhando capa grossa, capa dura, porque eu tinha medo antes, quando ela ganhasse capa dura, de virar ciência e ir parar em um canto frio, sem nenhum aquecimento, sem nenhum calor humano. Mas hoje, com a dinâmica dos meios de comunicação, se sabe que uma coisa escrita aqui em 3 minutos já está no resto do mundo com grandeza. Basta ter quem opere esses aparelhos modernos para fazer com que isso chegue lá. Eu vim falar da cultura que ele defendeu e é esta que eu defendo, e tenho certeza que a que os senhores defendem também com maestria e grandeza. Quem apresenta aparece. Qualquer dinheiro toma, tanto aqui como lá fora, separa, quando eu te devo, dona. Nós precisamos unificar o Brasil, para que todos os brasileiros sejam considerados dentro do Brasil cidadãos de primeira classe, mestres de primeira classe, pessoas de primeira classe, pessoas que estão pisando no seu próprio chão, porque é nosso, é de todo mundo. Ariano contando para a gente um episódio que ele aconteceu quando ele conheceu Dimas Batista, o grande repentista de São José do Egito. E ele vendo uma cantoria de Dimas com o seu irmão Lorival Batista, Dimas cantou para ele esse galope beira-mar, dizendo assim: eu muito admiro o poeta de praça que passa 2 meses fazendo um quarteto, no fim de um ano é que acaba um soneto e quando termina ainda fica sem graça. Com tinta e papel, o esboço ele traça, contando nos dedos para metrificar. Que noites de sono ele perde a pensar para apresentar tão linguado produto, que desses eu faço 2, 3 no minuto cantando galope na beira do mar. Isso é o Brasil que assusta o Brasil, porque nós não temos a medida do tamanho da criatividade, do poder mental, do poder do conhecimento e da prática dessas pessoas que fazem a cultura brasileira. Estou falando da cantoria de viola porque é o âmbito que eu vivo, o âmbito que eu pesquiso, que eu escrevo, que eu leio, que eu acompanho, mas isso se dá em todos os setores. Como a maioria de vocês já devem estar sabendo, nós tivemos um contratempo com o avião que estava trazendo o ministro para cá. Houveram problemas técnicos no voo, ele tentou pousar 2 ou 3 vezes aqui no aeroporto Serra Talhada. O ministro estava previsto para chegar às 11 da manhã e o avião não conseguiu pousar. Então, por questões de segurança, ele teve que voltar para Brasília. Conforme já foi dito, infelizmente o ministro Juca Ferreira não está, mas não vamos deixar por menos, vamos dialogar, se necessário que a gente mantenha a nossa pauta, porque os mestres precisam falar, o Ministério da Cultura precisa escutar e o diálogo de construção precisa ser feito. Não tenho dúvida que a cultura, como um todo, a arte especial como principal mecanismo, ou mais nobre mecanismo de comunicação entre os seres humanos. E a arte produzida, a cultura produzida pelas classes populares, pela cultura popular, como um esteio, como um vetor de humanização e de civilização, de processo civilizatório para que o Brasil seja um grande país. Então, a gente já faz história só de estar aqui para começar. Não precisamos nem formatar ou formular um discurso para fazer história. A gente já faz história ao estar aqui. Que é dar um recado ao Brasil, na nossa vida, quando a gente está com atribulações, quando a gente sente que alguns valores foram rompidos, quando a gente sente que algumas situações não se encaixaram direito, a gente entra, a gente vai para o nosso interior para buscar forças e rebrotar, buscar força para renovar uma semente que nos trouxe até aqui. Não pode haver retrocesso em relação a isso. Nessa última década, nesses últimos 10, 12 anos,
o grau de crescimento das ações voltadas a esse grupo, a esses segmentos das culturas populares, tradicionais, aos povos de matriz africana, aos povos indígenas, deu um salto muito grande. A gente sabe, é perceptível não só através dos pontos de cultura, que em seu universo agregam muito desses segmentos, mas também em outras várias ações, desde editais até ações de reconhecimento, desde tombamentos e registros até políticas de financiamento, todas elas que deram também uma possibilidade para que esses grupos que representam a grande força motriz da cultura brasileira pudessem se expressar mais efetivamente. E estamos recebendo o encontro de cultura, de grupos de cultura popular, né, que vem também contrariar a história desses eventos que aconteciam nas grandes cidades, que aconteciam nas capitais, e contrariando toda essa lógica, o Ministério apoiou, acreditou com o apoio de todos vocês, porque não aconteceria, né, se não tivesse, né, a força do movimento dos artistas que fazem cultura no Brasil, apoiando a realização aqui em Serra Talhada. Molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, morena, embarca. Molha o pé, mas não molha a meia. Viemos da nossa terra fazer barulho na terra alheia. Viemos da nossa terra fazer barulho na terra alheia. Levanta, preguiça, que a tropa te pega. São dois preguiçosos, teu rosto não nega, teu rosto não nega. Pode acreditar, eu não vou lá, tá tudo desse rodão. Eu tenho outro, tá no café. Viajando no pau de arara, eu penei, mas aqui cheguei.
Veras, cavalo marinho, todo mal pega menino, vem cá tu de volta. Todo mal pega menino, me manda que era terra, passa foi boiada, também passo no lápis dos cabelos cacheados. Porque essa sua minha mãe, ruim a chulei, nem riacho, nem filho, nem amor que desce. Dessa carta aberta que vai ser escrita agora, né, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que relevar e realmente ressaltar. Primeiro, se eles não tinham condições do ministro e da presidente estarem aqui, como é que eles se comprometem conosco e nos trazer para um local que eles não podem chegar? Simplesmente não há necessidade de colocar na ata a parte que está dizendo que o ministro e a Cida não puderam vir por causa disso. Só isso que eu estou pedindo para ti. Tratar as políticas culturais como políticas de Estado e não políticas de governos. Ou seja, que as políticas culturais, para que elas tenham efetividade, para que elas possam ter continuidade, para que elas possam garantir os direitos culturais, elas precisam ter um planejamento que seja feito junto à sociedade e que, portanto, garanta com que as diferentes gestões que se sucedem por conta das dinâmicas políticas eleitorais possam dar continuidade a um planejamento. Nós vemos de um processo complicado, para que a gente amenize as situações, a gente tenha parcimônia. Eu queria solicitar para a plenária avaliar isso que eu vou pedir, que ficassem e tivessem fala aqui somente os delegados. A plenária vai votar, quem não for fazer parte, saia. Quem não for fazer parte, quem não é delegado, saia. Não esteja presente. Só tem a plenária que vai decidir. Então, quem for a favor da permanência, levante a mão. Então, quem é a favor do não, levante o seu crachá. 1, 2, 3. Eu gostaria de votar contra a presença de pessoas que não são delegados aqui, porque os ânimos estão exaltados, as pessoas tentam ultrapassar o seu limite de fala, quando está falando, não se está respeitando a ordem que vem à mesa. Então, isso aí, quem me diz que quem não é delegado não vai falar? A gente não tem esse controle aqui, não está tendo há muito tempo. E essa é a questão. Eu não gostaria que as pessoas que não são delegadas tivessem interferido nas nossas falas, e nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Era só isso. É só a gente ter um cuidado de saber como é que vai ser conduzido, porque o que eu tenho visto ali nos check-ins é que meio-dia já tem gente que vai lá para Recife, que é 10 horas ele tem que viajar à noite, é 10 horas ele tem que ir para lá, que vai sair antes do almoço. Então, assim, se nós não conduzir isso aqui,
várias pessoas vão ficar prejudicadas. Porque tem... Então, em processo de votação, quem vota na primeira proposta de que nós retornamos, depois do almoço para cá, para fecharmos essa chuva de ideia e podemos participar depois do processo, lá de finalização, levando o seu crachá. Por favor. Vamos conferir aqui. Posso contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na celeridade do trabalho. Quando a gente entra em regime de votação, não tem mais discussão. Quando ele fala em regime de votação, acabou a discussão. Ele vai perguntar: os conselheiros, os participantes, delegados, estão esclarecidos sobre essa proposta? Se não houver manifestação, acabou. Aí não tem questão de ordem, não tem nada, é em votação. E a pessoa vota, levanta e mantém o crachá até a contagem final. Saberes diferentes. Né? E nessa mesma perspectiva, a gente precisa construir toda essa nossa trajetória e sem divisão, sem disputa, porque aqui ninguém ganhou e ninguém perdeu, todo mundo saiu vitorioso nessa construção. Então vamos tirar a metodologia da entrega do plano aqui, da forma como está sendo dialogada, mas sem ressentimento, avançando, olhando para frente, de uma gestão que quer estar junto com o setorial de cultura afro-brasileira, apesar do setorial ser relacionado à SAI, a Palmares conseguiu estar dentro do colegiado por força da sociedade civil também. Então precisamos só nos unir e dialogar para a gente aplicar esse plano setorial e, em consonância com isso, disputar algo que é muito maior, né? Que é o plano nacional. Só completar que nosso grupo resolveu fazer a opção de contemplar os 4 estados participantes da região do Sudeste. E se houve eleição pela maioria, teve que acatar. Então, mesmo no processo de exclusão, mesmo tendo Pernambuco, mas outros estados ficando com 4 vagas, que isso é horrível. Eu acho que eu quero dar parabéns aqui à região Sudeste. A região Sul, porque contemplaram sem essa vaidade. Uma coisa que me repudia e que eu quero o repúdio de vocês é a situação criada por Alagoas. Alagoas veio com 4 representantes. Para sustentar os 4 representantes, elas armaram um complô para derrubar uma situação excludente. Quem é de vocês aqui que não quer que uma pessoa fique no colegiado, que suba para o colegiado? Gente, sinceramente, isso daí é uma situação excludente, discriminatória, horrível. Porque o procedimento agora é o seguinte: em havendo já esses candidatos, nós vamos abrir 3 minutos de reapresentação desses candidatos para que os candidatos se apresentem para a gente proceder à eleição. Atenção, atenção, por favor, atenção. Nesse momento aqui, todos são candidatos ao pleno. O mais votado, repito já o que eu falei, o que o Guilherme acabou de falar, o mais votado vai ser o pleno, o conselheiro, e o segundo mais votado vai ser o suplente. Os titulares que votam na Vânia levantar o crachá. 1, 2, 3, 4 votos. Ah, 5 com o voto da Vânia, tá certo. Agora, quem vota no candidato Darlindo, queira levantar os crachás. 5 votos. Agora, quem vota na terceira candidata, queira levantar os crachás. 5 votos. Significa que empatou o primeiro lugar, é isso? Então, o primeiro critério de desempate é a idade da pessoa. Quem é mais velho? Então a Vânia é a titular do plano. Faz a escolha da região, depois volta e faz a votação geral. Eu estou retirando, eu retiro. A mesa, diante a mesa, que é melhor se eu retiro essa minha proposta. Obrigado.
organizadores, tem 2 Ceará e um Maranhão, e aí a gente queria uma reflexão dos 3, para eles tentarem chegar ao denominador comum. O fórum ele é bem-vindo às discussões. Elas existem, novas demandas, novas ações, para que o próprio MINC realize, que não fique só como proposta, mas sim como deliberações, e que elas possam sair do papel e ser conclusivas, e não ficar ali, entra gestão, sai gestão, e continua no mesmo plano, sem fazer as ações que os movimentos precisam. Por favor, entregue ao seu candidato o seu crachá. Quer o meu aqui? Quer o meu aqui? Fica isso aqui da mão aqui. 2, Cícero França. 3, 17, 18 e 19. Eu acho que esse momento é ímpar, é um momento muito importante, apesar dos pesares, onde a gente enfrentou ou se vitimou, ou foi vitimado por questões de estrutura, que gerou inclusive alguns atos de repúdio. Eu fui, acho que, protagonista de um deles. E muita de afirmação. Nós estamos fazendo aqui um gesto de afirmação. Mas, naquele momento da abertura do encontro, o que me indignou não foi o fato de não reconhecer as políticas públicas implantadas desde o início da gestão do PT na cultura, acho que o ministro Gilberto Gil, não foi isso, que foram inúmeras e importantes. Mas é que essas conquistas não foram nos dadas de brinde nem de presente, como foi falado. E esse discurso que antigamente a cultura era tratada com indiferença, que a cultura era tratada disso e que agora está sendo nos dado. Não, não está sendo dado nada. Nós estamos conquistando um espaço e o respeito hoje não é mais uma questão de doação ou de benefício, é uma questão de exigência da cultura, do povo do axé, das entidades étnicas, de minoria. Então essas pessoas estão aqui para definir as políticas culturais do Brasil, carregando em sua bagagem trajetórias de dor, de sofrimento, mas de muita vitória, muita conquista, muito sorriso, muita força e muita energia e principalmente muita paixão. Igual eu falei na folha, o dia que a gente vai para o Cerrado colher folhas, nós saímos 4h30 de casa, porque 6 horas da manhã você tem que ter terminado sua coleta. Para fazer essa tradução, eu diria que existem primeiro 3 critérios. O mestre é aquele que sabe, é aquele que ensina, é aquele que pesquisa. E o mais importante, ele encarna a tradição de saber para a sua comunidade. Então, o nosso sentido de mestre, claro que ele é uma palavra que temos que usar com muita responsabilidade e com cuidado. Nem todos os sabedores encaixarão no que nós estamos chamando de mestres. Nem toda liderança de movimento social é necessariamente mestre ou mestre. Nem todos. Porque o ofício, o trabalho, os estados de movimentos sociais, é também uma especialização muito importante, absolutamente digna e importante. Mas não faz a pessoa necessariamente mestre daquele universo no qual ela se torna porta-voz. Então, nem todo porta-voz das comunidades são necessariamente mestres ou mestras. Assim como nem todos os mestres e mestras têm a mesma vocação política de liderança de movimentos sociais. Então, nós precisamos também separar isso, porque de repente nós juntamos essas duas categorias e podemos ser acusados depois de estarem chamando de não saber a pessoas que ainda não estão nesse lugar de mestria. Que a gente continua com essa luta, nós precisamos reafirmar o Brasil que nós desejamos, aquele Brasil que passa por uma expressividade forte de saberes e de legitimação do que nós somos. Essa que eu acho que é a grande força, ainda há muito por se fazer,
para reinventarmos o Brasil que a gente julgue necessário e justo. Conselheiro Paulo Henrique Menezes da Silva, do Rio de Janeiro. Pelo Colegiado de Artesanato, a Vânia Maria de Oliveira Santos, de Alagoas. Pelo Colegiado de Cultura Afro-Brasileira, a Degmar José da Silva, do Paraná. Conselheiro, bem-vindo. Conselheiro Pedreiro. Mestre Valdo do Amazonas, novo conselheiro de Cultura Popular. Diz o ditado africano que é necessário uma aldeia para educar uma criança, quanto mais para mudar o imaginário popular. Nós precisamos ser pedagógicos com os poderes públicos que ainda têm dificuldade de compreender a cultura da maioria. Teotônio Vilela nos ensina que temos todos nós, por ação ou omissão, estímulo ou incompreensão, a responsabilidade dos fatos da história. A luta é grande. Nós precisamos nos dar a mão, nós precisamos de muita ajuda. É só essa a minha fala. Vai com ele, ele pode te enfeitar. Um chapéu de massa fina, com sujeira e bornar. Adereço de ouro e prata, ele tem pra te entregar. Um vestido de cantaia, anel de ouro e colar. Correios em muito lugar que ia, o delegado fugia com medo do capitão, e no cangaço o lampião fez tudo quanto queria. Ceará iluminado nos versos de Zé Linhares, a viola ganhou nome depois que Braulio Tavares divulgou a cantoria dos poetas populares. É espantar a tristeza tocando em acordes graves, voar do chão sem ter asas, abrir o céu sem ter chaves, dormir na concha das rosas, as noites sonhar no ninho das aves. Vai ser para o nordestino uma festa no São João. A agoreira cigarra desafina o violão e vai afinar a orquestra do concerto do Carão. Hoje
numa noite regada a carinho, nos despertamos num quarto de hotel. Os corpos estavam com cheiro de vinho e as bocas mais doces que um favo de mel. Como uma criança de pele macia, de cabelos soltos, lábios sem batom. O som dos seus beijos me disse bom dia, e a luz dos seus olhos trouxe um dia bom. Um café pra dois e pra dois a saudade. Se houve um cupido nesse amor foi Deus. E aquela vontade de não ter vontade de sair de perto nem dizer adeus. Um café pra dois e pra dois a saudade. Se houve um cupido nesse amor foi Deus. E aquela vontade de não ter vontade de sair de perto nem dizer adeus. E parto por dentro toda vez que parto, e deixando as pressas sem me